Aviso, o conteúdo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos, já que vai ter temas que podem gerar choque e desconforto, como conteúdos bem bizarros e not safe for work e humor pesado. Se você não se sente confortável com esse tipo de tema, eu aconselho você fechar esse vídeo. Você foi avisado. Animações, obras que nós tivemos o prazer de assistir na nossa infância, sejam as clássicas séries da televisão, os clássicos animes que nos marcaram bastante, ou também que não poderia faltar, as clássicas animações independentes da internet. Mas e se eu te disser que tem uma animação que, além de ser um bait para o seu público-alvo, ele possui mensagens ou até situações completamente impróprias? Esse é o caso do Shape's Way, que na primeira impressão soa como uma animação infantil, mas ele passa situações completamente inapropriadas, nojentas e que passam do limite tolerável. Essa animação, eu não tô nem exagerando que é sem dúvidas uma das animações mais nojentas que acabou aparecendo no YouTube, ainda mais pela impressão que ela passa e teoricamente ser direcionada pro público infantil, e por conter personagens animalescos, acaba sendo um problema pros furries, por questões que eu já comentei anteriormente. Então eu vou debater sobre essa animação com vocês, e os pontos bem sujos que ela aborda, mas antes disso, eu quero lembrar que esse vídeo não é para menor de idade, por conta do conteúdo que vai ser apresentado aqui, beleza? Então chega de enrolação e vamos pro que interessa. Essa animação originalmente foi lançada no YouTube em 10 de junho de 2023, mas a sua origem só veio por meio do Twitter, onde era uma introdução do personagem Shape. As animações do Shape's Way são mais em formato de shorts, com algumas situações que teoricamente seriam bobas, ainda mais as cores e o design bem simples e 2D dos personagens, o que dá aquela impressão de que é uma animação para o público infantil. E as primeiras animações do Shape eram relativamente normais, com as situações bem bobinhas e que gerava algo descontraído. Mas isso acabou mudando depois que foi apresentado o personagem Crap, esse personagem vermelho, que por mais que aparenta ter uma personalidade inocente, na verdade ele acaba se metendo em situações bizarras, pervertidas e contraditórias. Ainda mais que a imagem da thumbnail desses shorts engana à primeira vista, já que ele esconde a sua máscara, como alguns desses curtas onde acontecem coisas bem contraditórias. Uma onde o personagem coloca um dos objetos em um escorregador e um deles deixa quieto. E um outro que só observe para vocês tirar as suas próprias conclusões. Os exercícios que você não sabia que você precisava. Que ótimo exercício para você praticar, hein? Pra você acabar machucando a sua própria uretra. O exercício que não é nem um pouco prejudicial. Não, sério. Vai se lascar com essa bosta. Mano, onde que tá a graça nessa merda? São várias situações inapropriadas que não só é nojento e bizarro, mas por conta das tags que é reapresentado, como hashtag animação, comédia, engraçado. Imagina você estar procurando por algumas animações e você se deparar com isso. E outra, onde que tá a graça de mostrar personagens praticando atividades sexuais ou até fazendo arregal? Mas é um humor diferenciado, é só comédia. Ok, mas uma comédia onde o personagem faz o ato ou apresenta situações que podem ser criminosas é engraçado? Eu gostaria de saber onde que tá a graça em apresentar esse tipo de conteúdo, principalmente por conta da estética dela. Embora no YouTube exista animações que passam uma impressão enganosa no primeiro momento, como no próprio Happy Tree Friends, onde mistura elementos com um design simples e chamativo e que acabou chamando a atenção, e que de repente surge várias situações perturbadoras por conta do gore excessivo, e que até gerou bastante polêmica na época. E também algumas animações de séries de jogos que surgem também, com um conteúdo que, além de ser bem vulgar, é bem esquisita a sua proposta. Mas o caso do Shape consegue burlar todas essas questões, por conta que é o seguinte, são personagens que apresentam uma perspectiva infantil e boba na primeira impressão, mas quando você dá uma olhada melhor nessa animação, você percebe o quão nojento e erradas, entre aspas, piadas são apresentadas nesses curtas. É como se fosse que nem naquela época que teve aquela situação do Elsa Gate, que foi um dos maiores escândalos da plataforma, com personagens famosos se metendo em confusões ou em situações bem nojentas. A mesma coisa acontece nesses curtas, e como o Shape produz essas animações bizarras, no próprio Twitter ele costuma produzir coisas bem grotescas, que é basicamente conteúdos not safe for work. E só no primeiro post fixado já demonstra isso, principalmente animações ou action figures not safe for work. Ou seja, não é nenhuma coincidência que as animações curtas que ele envia pro YouTube são direcionadas pro público adulto. E sério, eu não aconselho vocês irem atrás dessas postagens. E olha que eu tô gastando a minha sanidade pra trazer essas informações pra vocês. Então, fiquem bem longe desse cara. Sem contar que, além de ter animações ou artes desse tipo, possui com situações que...
eu prefiro nem comentar, de tão nojento que é. E outra, algumas dessas animações ele deixa com um leve bloqueio pra você ter aquela curiosidade do que é e ir atrás. Ou seja, ele possui um Patreon para as pessoas terem acesso a esse conteúdo. Na minha opinião, se um artista not safe for curte produzir conteúdos desse tipo, aí ok, beleza, aí já é uma preferência dele. Mas por que no caso desse cara é um problema? É porque são vários fatores. O primeiro deles, a estética dele. Esse estilo de arte, além de ser uma isca para chamar a atenção de crianças, acaba dando uma impressão bem errada para sua proposta. Ainda mais a imagem que dá uma interpretação criminosa, que seria a definição de Kobe, que Kobe significa furries menores de idade. Por mais que esse cara tenha comentado em seu post dizendo que os personagens têm mais de 25 anos, isso não muda o problema dessa animação, de ter essa aparência infantil e de ter tido um momento que foi colocado eles com fraldas. Só por que disso? Esse tipo de argumento é parecido com o povo que defende personagens de animes com aparência de crianças, pra não dizer o outro nome, dizendo que ela tem sabe-se lá Deus quantos anos e não tem nada demais de sexualizar elas. A explicação desse cara me remete a algo assim. E sério, não tem nenhuma forma de defender isso. Eu sei que tem animações que possuem piadas adultas, mas aqui é literalmente jogado na sua cara. Então, eu sinto muito, mas não tem nenhuma forma de defender isso. Inclusive, o Shape possui um outro canal de animação, que a pegada é basicamente a mesma ideia, mas com um personagem que é um samurai pervertido e que segue a mesma pegada do próprio Shape, que nem nesse curta específico. O cara fazendo o alto e o crap mexe nesse negócio. Ai, Deus. Eu acho que eu não preciso falar mais nada desse canal. Puta merda, hein, mano. Mas como que eu sei que é o mesmo criador? É bastante simples. É só você analisar o estilo dos dois canais. A qualidade é literalmente a mesma. Sem contar que nos brincos dele tem o rosto do Crap e do Shape. Então, é literalmente o mesmo animador, com piadas ainda mais nojentas. Imagina como deve ser pra uma criança assistir esse conteúdo acidentalmente. Se for comparar com o do Happy Tree Friends, o dano que ele causa na criança ou adolescente não chega a ser tão grave em comparação a essa animação. O outro ponto é não colocar restrição nessas animações. Depois dos escândalos que ele se envolveu e por conta dessas animações, ele tinha comentado que tinha consciência que as suas animações eram inapropriadas e tinham piadas vulgares, e que ele coloca restrição nas suas obras e que supostamente quem mais acaba consumindo essas animações é o público adulto. Será? Será que isso é de fato verdade? Vamos analisar alguns pontos. O canal principal dele até o presente momento possui mais de 100 mil inscritos, e essa fama veio por conta dessas animações inapropriadas, e elas geram várias views pro padrão de animação. Em outras palavras, algumas animações que possuem mensagens ou situações inapropriadas possuem a possibilidade de gerar impacto, ainda mais quando mistura conteúdos de personagens infantis com situações bem bizarras, que nem foi naquela época que tava tendo aquele farm de conteúdo de Pop Playtime e de algumas outras obras, com coisas bem escrotas, o que é a situação do Shape. Se essas animações realmente tivessem uma faixa etária, essas animações não gerariam tanto impacto como rolam. Afinal de contas, esse cara sabe muito bem o que está fazendo. A mesma coisa vai pro seu Twitter. Por mais que alguns conteúdos estejam com classificação de idade, algumas outras ficam públicas para qualquer um ver. O que eu nem preciso dizer o quão mau caráter é isso. Inclusive, ele até acabou sendo alvo de críticas de alguns youtubers que denunciaram seu conteúdo, com eles até sofrendo strikes por conta disso. E não satisfeito com isso, ele até adicionou um deles em uma das suas animações, como se fosse uma indireta a eles. Então, eles sabem muito bem o que está fazendo. É como se ele estivesse querendo ganhar o dinheiro sujo. Inclusive, o youtuber Glitter Guy, junto com o Rich, Bedo e o MK, se juntaram para ter uma conversa com o Shape a respeito do seu conteúdo. Como é um vídeo de quase 2 horas, eu vou resumir algumas coisas. Um dos principais questionamentos foi sobre para quem essa animação é direcionada e qual é o propósito dela, mas ele evitou responder e começou a falar sobre como foi a criação do seu trabalho. Aparentemente uma forma de desviar o problema, que é bastante presente na sua imagem, mas depois de pressionar um pouco ele comentou sobre as piadas adultas e sujas que são presentes em suas animações, e que a ideia seria parecida com o do Family Guy, ou de outras séries, e que alguns shorts dele, onde tinha um gore meio forte, o que foi inspirado no Happy Tree Friends, e que segundo ele, o seu conteúdo seria voltado para mais de 13 anos. Vamos analisar algumas coisas. Happy Tree Friends é uma animação que possui um gore bem forte e que depois das polêmicas teve a obrigação de ter uma indicação etária, que seria entre
16 até 18 anos, mas tem um porém. Mesmo com esse gore pesado, ele não tinha piadas adultas ou sujas, que nem é presente nas animações do Shape. Segunda coisa, o Shape não deixa exatamente pra quem é esse conteúdo. Se essa animação realmente tivesse classificação etária para mais de 13 anos, não era pra essa animação ter essas piadas sujas. Porque assim, se realmente fosse pra mais de 13 anos, no máximo essas piadas deveriam ser leves, sem ser algo jogado na sua cara. Alguns exemplos que eu posso citar e que tinham piadas adultas são As Meninas Superpoderosas, A Vida Moderna de Roku, Looney Tunes e umas outras obras. Então, isso daí fala que a classificação das suas obras do YouTube é pra mais de 13 anos é uma mentira bem escarada. Sem contar que na própria descrição do canal, ele deixa disponível o Patreon dele, onde qualquer um pode pagar ele pra acessar os seus conteúdos impróprios. Por mais que ele fale, mas o meu Patreon é apenas pra maior de 18 anos. Beleza, mas você deve saber muito bem como as crianças e os adolescentes são, principalmente pra quem acaba se deparando com esse conteúdo acidentalmente. E esse foi um dos principais dos outros pontos que foi questionado, de ter esse link pra um espaço adulto, sendo que o seu conteúdo é para maiores de 13 anos. Se isso fosse de fato verdade, ele não deveria estar deixando público para qualquer um acessar esse material. Novamente, eu sei que os próprios pais têm que ter responsabilidade pelo que o próprio filho está acessando, mas o próprio autor é responsável por aquilo que ele compartilha para o seu público. Se ele curte produzir essas coisas, beleza, aí já é um gosto dele, mas não é nem um pouco certo deixar esse tipo de link adulto público para todo mundo acessar. Isso daí não tem desculpa. E ele continuou nessa questão, principalmente no seu Twitter, comentando sobre a restrição que é presente na sua conta e do conteúdo repulsivo que é presente nele. E mais uma vez, as redes sociais dele, onde é presente esse conteúdo adulto, principalmente no Twitter, onde tem algumas sem restrição ou censura, fica disponível para qualquer um. Mas o Twitter não é para menores de 13 anos, a rede social é para adultos. Cara, independentemente da idade do usuário, ainda assim que tem crianças que usam Twitter, querendo ou não. Não tem como evitar de uma criança acabar criando uma conta e andando em um local onde ele pode se deparar com predadores, criminosos ou até um espaço de conteúdos sujos e nojentos. Afinal de contas, essa comparação, por mais que seja exagerada, ela possui um nível semelhante de perigos de andar sozinho em uma rua. Então, só dele tentar defender esse ponto já mostra que não se importa de verdade com o seu público, e que, por sinal, esse foi outro ponto discutido do porquê ele não restringe o seu conteúdo para maior de 18 anos, mesmo ele tendo comentado por meio de um post que ele restringe o seu conteúdo, sendo que isso não é verdade. E pelos screenshots que ele mostrou, essas restrições podem ter vindo do próprio YouTube, por conta do tipo de conteúdo que é apresentado. Ou seja, se os vídeos fossem restritos para maior de 18 anos, ele não teria milhares de views em seus shorts. Então, essa é outra mentira que ele comenta. Ainda mais que quando ele é questionado do porquê, ele evita e fala sobre as crianças mentirem a sua idade para acessar a esse conteúdo. E que, segundo ele não é responsável por isso, o que confirma o que eu tô dizendo. Ele não se importa de verdade com seu público-alvo. Outra coisa importante que foi questionado, mesmo que o seu conteúdo tenha essas piadas e mensagens explícitas presentes nela, o porquê apresentar uma aparência infantil para ela, mesmo criando uma desculpa dizendo que são mais de 18 anos. Ele fala que isso mudou por conta da fase de evolução que esses personagens foram tendo, de 2023 até então, e que eles fazem coisas que os adultos fazem, sobre eles falarem a sua idade em alguns momentos, e que ele faz isso apenas como uma piada, e ele não curte a indústria pornográfica em si. E mais uma vez, como eu disse antes, se a aparência dessas animações fosse diferente e não tivesse essa característica infantil e com os diálogos bobos que é presente em algumas animações normais, aí já não geraria um grande escândalo. Não tem desculpa, mesmo se tiver 25, 30 ou 35 anos e ainda manter essa aparência infantil com brincadeiras e os diálogos bobos, aí do nada acontece uma situação imprópria, ainda mais criando uma desculpa esfarrapada que os personagens deles são cães e não são crianças. E como eu comentei, aquela questão de personagens de animes com a aparência de criança é a mesma coisa para esse tópico, então não tem desculpa. E uma última polêmica é que o Shape já teve um contato com o Rocky Raccoon, que esse animador ele tem umas animações meio duvidosas ou até cringes mesmo, mas uma das principais polêmicas é que ele já criou algumas animações onde tinham personagens menores de idade, como o Boyfriend do Friday Night Funk e a boneca do Red Seats, fazendo a pose do Jack Yo, que é a pose onde o personagem fica naquela pose de cachorro que quer brincar, sabe? E fica fazendo o movimento. Ou até uma situação onde usou os seus personagens oficiais de forma imprópria e colocando em situações que um menor de idade nem deveria estar fazendo. E assim como o próprio Shape, ele possui um Patreon, com uma proposta semelhante do Shape, mas ele fez uma postagem de despedida por lá, que está bloqueado.
errado, mas eu posso presumir o porquê e vai ter um complemento pro que eu vou falar. Eu suponho que fez essa postagem de despedida por conta que ele e o Shape fecharam uma parceria juntos. Segundo o Shape, a equipe dele comprou a marca do Rock, o que vai permitir eles fazerem animações desse tipo juntos. E uma das várias assinaturas que tem presente no Patreon do Shape está a opção de você ver os conteúdos impróprios sem censura do Rock por R$ 62,50 por mês. Ou seja, o aviso que o Glitter Guy deu a ele foi ignorado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo separado desse cara. É só você comentar abaixo. Enfim, o Shape tinha sido questionado sobre ele ter essa relação com o Rock e por conta das polêmicas que está envolvido. Mas ele ficou falando que não sabia disso e que eles se conheceram pelo Discord. E que a primeira impressão dele é que ele era um cara muito amigável e bacana. Mas não tem como defender alguém que faz conteúdos bem questionáveis, ainda mais com menores de idade, que ele já produziu. Então, eles até sugeriram ele se afastar desse cara para evitar de sua imagem ficar ainda mais manchada. Mas parece que não deu ouvidos, né? Já que eles acabaram fazendo uma parceria. E se tem algo que eu não entendo, é como o YouTube é uma plataforma onde ela é bastante rígida com conteúdos not safe for work. Então, como a própria plataforma até o presente momento não deletou esse canal, ainda mais com as denúncias que já foram feitas, e não tem condições de eu mostrar essas coisas sem censura, já que na maioria das vezes, quem deveria sofrer advertências por produzir coisas erradas em lugares errados, acaba sendo o principal penalizado pela denúncia. Então, é foda isso. Então, com essa situação bizarra desse cara publicando conteúdos impróprios e com uma suposta censura, isso não muda o fato de que essa é uma das animações mais nojentas e bizarras que já circularam no YouTube. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Eu já cheguei a ver muita animação bizarra no passado, mas essa daí passa do limite tolerável do que seria a sua real proposta. Mas eu só espero que esse cara seja penalizado, já que não tem como defender uma abominação dessa, ainda mais em uma plataforma pública. E mais uma vez, se esse cara gosta de produzir isso, aí ok, beleza, aí já é uma preferência dele. Mas tem que saber muito bem que o YouTube não é lugar para compartilhar essas abominações. Ainda mais que na plataforma tem crianças e que podem acabar acidentalmente se deparando com essa porcaria. Por mais que os próprios pais tenham que ter responsabilidade pelo que os próprios filhos estão consumindo, o próprio criador daquela obra precisa ter responsabilidade por aquilo que está publicando. Então, eu só espero que esse cara sofra as consequências, porque sério, não tem nenhuma forma de defender isso. Enfim, e quanto a você, o que você acha sobre essa animação? Você acha que ela é aceitável ou que deveria ter uma melhor reformulação? Deixa sua opinião abaixo, e esse vídeo deu bastante trabalho para buscar as informações, então deixa o like no vídeo. Assim você ajuda meu trabalho a ser mais reconhecido. E se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades, beleza? Então, no mais é isso. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Falou!